Olá pessoal, no vídeo de hoje eu venho demonstrar a vocês como fazer gravações na memória flash. O Fabrício Reinert, ele fez uma pergunta, como a gente trabalha com a EPROM interna do 32x003. Porém, o 32x003 não tem memória EPROM interna, ele tem a memória flash, que é a memória do programa. Então, essa memória tem que ser trabalhada com muito cuidado, você saber direitinho o que você está fazendo, porque ela é a memória do programa. Se gravar numa área errada, ou em cima do programa, por exemplo, você pode corromper o programa e perder o programa. O que a gente tem que considerar? Para a gente gravar na memória interna, o que tem que ser? Tem que ser dados pequenos. Status de relé, status de LED, alguma configuração, algum valor que você quer configurar, né? Informações pequenas. Se você precisa de mais dados, salve na memória SPI externa. No nosso manual de referência, se a gente vir aqui embaixo, aqui, ó, memória flash e bytes de usuário. O que a gente tem aqui? A gente tem a nossa tabela da nossa memória flash. Então, o que a gente tem? A gente tem de 0 a 256, ou seja, 257 páginas de 64 bytes cada uma. É bastante dados por página. Parece que não, mas com 64 bytes, são 64 bytes, não é bits, não é bytes. Cada byte tem 8 bits, então dá para você salvar muita configuração, sem contar que você pode usar mais páginas, né? O que eu recomendo? Trabalhe sempre longe do programa, então trabalhe nas últimas páginas, né? Então, exatamente faça isso, eu trabalho aqui para as últimas páginas. Eu vou usar nesse exemplo a página 256, que é a última página. O que a gente tem que saber? Diferente da memória SPI externa, que a gente programa endereço por endereço, o byte que a gente quiser, aqui a gente só consegue programar de 2 em 2 ou de 4 em 4, ou seja, meia palavra, que são 2 bytes, e uma palavra inteira, que são 32 bits, que são 4 bytes. E igualmente a memória SPI externa, você apenas consegue gravar e ler o dado, você não consegue alterar o dado. Então, para alterar o dado, você tem que apagar, formatar, no caso, apagar a página inteira e gravar de novo. Então, o que eu recomendo? Crie um buffer de 64 bytes e grave a página inteira. Hoje eu vou mostrar apenas 1 byte. Antes da gente fazer gravações, a gente tem que desbloquear a nossa memória e depois que a gente faz a nossa gravação, a gente é obrigatoriamente, bloquear a memória de novo, porque se você deixar aberta é uma falha de segurança que alguém pode dumpar seu código, entendeu? Pode copiar o seu código. Bom, então eu vou dar uma passadinha rapidinho no nosso setup de teste hoje para a gente ver o que a gente tem aqui. O que a gente tem? A gente tem um botão que a gente vai alterar o estado dos LEDs, ou para o verde ou para o vermelho, e a gente tem os dois LEDs, um verde e um vermelho. O botão está no PC1 e os dois LEDs estão no PC0. O LED verde está ligado com o negativo do LED no GND e o LED vermelho está com positivo no VCC. Então, e os dois pinos de cada LED, um pino de cada LED está indo no PC0. Então, se eu jogo positivo no PC0, se eu ligo o PC0, o verde está no negativo, então eu ligo o verde e vice-versa para o vermelho, se eu desligo o PC0. Como não tem nenhuma entrada e saída configurada, a entrada ele está em alta impedância. Então é por isso que os dois estão apagados. Nem todos, o vermelho está um pouquinho aceso, ó. Mas ele está em alta impedância, então por isso que nenhum dos dois está a 100%. Aqui no nosso Moonriver, a gente vai usar as funções que a gente já fez dos vídeos anteriores. Então, se você usa uma função diferente, use as suas funções. E se você quiser saber como fazer essas funções aqui, vocês vejam os vídeos anteriores de criando funções e trabalhando com os registradores. Então, vamos lá para a nossa parte de configuração. Eu vou configurar a PC0 e a PC1. Então,
3C bits, pino 0, out 30 pp, saída push pull de 30 MHz. Ctrl C, Ctrl V. O PC1 ele é uma in-pull-up, ou seja, uma entrada com pull-up, que o meu botão, quando pressionado, vai a GND. Eu recomendo sempre configurar entradas e saídas, dê um tempo de estabilização dessas entradas, é como se fosse o power up time, né? Então vamos lá, delay, milissegundos, 100 milissegundos já basta. Bom, então eu tenho minhas duas entradas configuradas. Agora a gente tem que ler o botão. Como a gente lê o botão? If se o que? PC1, que no botão tem PC1, se o PC1 descer, então exclamação para negar o PC1. Então se eu apertar o PC1, desceu para GND, entra aqui dentro. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer um debounce. Então cada um faz o debounce da forma que achar melhor. Essa é a minha forma. While, ou seja, enquanto PC1 estiver pressionado, ou seja, em nível baixo, eu dou um delay em milissegundos de 10 milissegundos. Ou seja, enquanto o PC1 estiver pressionado com nível baixo, a cada 10 milissegundos eu verifico se ele ainda está pressionado. Ele parou de ser pressionado, cai no meu programa. Então, vou até comentar aqui, ó. Debounce. Beleza, aqui está meu debounce. Então tá. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? Vamos testar esse debounce para ver se esse debounce está funcionando perfeitamente. Então, como é que eu testo ele? O Alt-DR, como eu já disse nos vídeos anteriores, só deve ser usado para toggle e para configurar pull-up e pull-down. Aqui a gente vai trabalhar com toggle para ficar mais fácil para a gente. Então, vamos lá. Ó. GPIO-C para Alt-DR inverte o pino 0, ou seja, o pino do meu LED. Vamos ver se isso funciona. Vou compilar. Download. Lá, beleza, ó, tá funcionando, não está detectando nenhum pressionamento incorreto. Se eu pressiono, detecta o meu botão e faz o debounce. Segura, enquanto eu estiver segurando o botão, ele travou ali. Soltei o botão, executou minha ação. Apertei, soltei, executou minha ação. Então o debounce está funcionando perfeitamente. Então agora a gente pode passar com a parte do trabalho na memória flash. Como eu disse, você tem que, para trabalhar com a memória flash, não dá para você alterar os dados nela. Então você tem que criar buffer. Você altera o dado no buffer e grava na memória flash de uma vez só. Eu vou criar um buffer aqui de 8 bits, mas aí pode ser o tamanho que você quiser, né? O int 8t ld igual a 0. Pronto. Esse aqui é como se eu estivesse manipulando o port, só que eu vou manipular a variável. Então, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer a mesma coisa. Ó. LD inverte o bit 0 de LD. Então é como se eu estivesse fazendo aquela manipulação no port, só que aqui é na nossa variável. E aqui, como é o dado que a gente quer gravar, vou comentar a data. Então o que eu tenho aqui? Meu debounce e o meu dado já modificado. Então perfeito, agora a gente passa para a parte de trabalhar na flash. Para trabalhar na flash, a gente vai precisar das funções providas na nossa IDE. O que a gente precisa primeiramente?
Agora a gente precisa do endereço da nossa página que a gente quer trabalhar. Então a gente quer trabalhar na página 256, aqui o primeiro endereço da página 256, Ctrl C. E aí, a primeira coisa que eu tenho que fazer, desbloquear a flash. Então, flash U de unlock, unlock, flash unlock, beleza. Agora o que eu preciso fazer? Formatar, ou seja, limpar a página que eu quero trabalhar para gravar o meu dado ou o meu buffer inteiro de 64 bytes. No caso é um byte só. Então vamos limpar a página. Então é flash erase. Então aqui eu tenho erase all pages. Se eu fizer all pages, vai apagar todo o programa do microcontrolador e não é isso que a gente quer. Se você, esse all pages aqui, por exemplo, você pode fazer uma coisa meio louca, você fazer um chassi intruder. Pessoa abriu com o aparelho aberto, com o aparelho ligado, destravou uma chavinha e apagou tudo. Nunca vi ninguém fazer isso, mas é uma opção aí, né? Erase os bytes de opção e erase page. É esse daqui que a gente vai usar. Erase page. Erase page. Qual page? Qual página, né? O endereço que a gente copiou lá, ó. Primeiro endereço da página 256. Então tá. Ctrl C que eu vou precisar dele de novo. Desbloqueei a memória e limpei a página. Qual que é o próximo passo? Gravar o nosso dado. Bom, então como que a gente grava? A gente grava assim, ó, flash program. E aí aqui eu tenho programa a página inteira. Tem programa half word, que é 2 bytes, 16 bits. Programar os bytes de opção. E programar uma palavra inteira, 4 bytes, 32 bits. Eu vou usar essa daqui mesmo. Beleza. Qual página que eu vou programar? A primeira página. Então é o mesmo endereço. Ó. Mesmo endereço. Vírgula. Qual data que eu quero gravar? LD. Beleza. Pronto, gravei. O que eu tenho que fazer? Nunca me esquecer de travar a flash de novo. Então, flash underline L de lock. Underline lock. Beleza, então aqui o nosso dado já está gravado. O que eu fiz? Apertei o botão, identificou o botão, deu um debounce, modifiquei o dado do buffer que eu quero, desbloqueei a flash, apaguei a página que eu quero trabalhar, programei o byte que eu queria programar e travei a flash de novo. Beleza, o dado já está na memória, mas como a gente lê esse dado? Agora que é a parte mais... vamos falar assim, que não está escrito ali no datasheet, ou se está escrito eu nem reparei. Aqui no meu arquivo driver que eu criei nos vídeos anteriores, inclusive tem uma função de delay usando o timer aqui, isso aqui depois eu posso mostrar também, porque é um timer bem apurado. O que a gente vai ter que fazer para ler? A gente vai ter que ler os endereços literais, ou seja, aquele endereço que a gente colocou ali na página, a gente vai ter que ler ele diretamente. Como a gente lê? É um ponteiro. Então a gente vai ter que fazer um define que vai chamar aquele ponteiro, a gente vai ler o valor dele. Se fosse na memória RAM, a gente podia até atribuir valores a esse ponteiro. Mas como é na memória flash, a gente apenas vai ler. Esse trecho de código que eu vou colocar aqui agora, ele está descrito lá no canal do Wagner Rambo, lá na WR Kits. Eu vou deixar o link embaixo aí, vocês acessem lá e vejam, porque mais interessante do que você saber como usar ali, é você saber como funciona. Então, por isso que eu ensinei a parte dos registradores e tudo. Para você aprender como é que tudo funciona, para você fazer suas próprias funções e fazer programas mais otimizados, melhores, né? Hashtag define led save ou o nome que você quiser. E aí eu colo. Este código aqui, ó, que eu estava dizendo, ó, este código aqui é um ponteiro que aponta para um outro ponteiro que é o endereço literal que a gente vai ler ou escrever. Como no caso é a flash, a gente vai apenas ler.
Então, recomendo para vocês. Vá lá no WR Kits e vejam direitinho como funciona para você saber isso aqui e não precisar ficar catando o código depois, né? Aprender mesmo como tudo funciona. Só que o endereço ali não está certo. Então, é este endereço aqui que eu vou ter que ler ele, ó. Ctrl C. Ctrl V. Beleza. A nossa parte da leitura já está configurada. O que você pode fazer? Aqui eu estou compilando para ele já aparecer na nossa primeira página aqui. Beleza. O que você pode fazer? Você pode criar uma função de leitura e ler isso aqui, ó, coloca isso aqui lá dentro e vai retornando os valores para um buffer e alterando apenas o endereço aqui, ó. Funciona perfeitamente. Beleza, então a gente criou o nosso define para a gente fazer a leitura e dentro aqui mesmo eu já vou fazer a leitura. A cada pressionar eu altero o pino. Então o que eu tenho que fazer aqui agora? Muito bem, eu tenho que verificar if. O que eu tenho que verificar? Se LED save and, ou seja, bit a bit. Se o bit 0, que a gente aqui em cima, aqui a gente em data, a gente inverteu o bit 0. Então eu verifico o bit 0 aqui, o status dele. Se ele for 1, então o que eu faço? Port C underline out, que é a função que a gente criou para manipular IOs. Então, bit 0, o pino 0, ligo. Ctrl C. Se não, else, eu desligo o meu pino. Bom, vamos agora eu estou trabalhando com a função de ports de controle da I/O, só que lendo do endereço de memória flash. Vamos ver se ele está funcionando. Vamos compilar aqui. Se estiver funcionando, download. Se estiver funcionando, já é um passo à frente. Download finish. Bom, vamos ver. Ah lá. Perfeito, ó. Está funcionando perfeitamente, ó. Apertei. Ó. Apertei. Soltei. Gravou na EPROM e alterou o pino. Apertei, soltei. Gravou na EPROM e alterou o pino. Beleza. Só que aí o que você tem que fazer agora? Se for uma coisa que você já tem que fazer na inicialização, você tem que ler, assim que você inicia o programa, você tem que ler o último status que estava aquele pino, por exemplo. Porque senão vai acontecer isso aqui, ó. Desliguei a alimentação, ligou o LED vermelho. Passei para o LED verde. Desliguei a alimentação, liguei de novo, acendeu o LED vermelho. Mas o dado está salvo lá. Ah, não, então por que não voltou verde? Porque eu não perguntei qual era o último status dele, né? Bom, então como a gente corrige esse problema? A informação está gravada corretamente lá na memória flash. Só que, o que eu estou esquecendo aqui? Eu estou salvando na memória, só que quando eu inicio o programa eu não apertei no botão. Então o que eu devo fazer? Eu devo verificar o último status, a última informação que o botão registrou. Se foi o verde ou se foi o vermelho. E como eu faço isso? Basicamente eu copio essa mesma pergunta aqui, ó, if LED save bit 0, Ctrl C, depois que eu criei o meu buffer aqui, ó, eu faço a chamada e vejo qual era o último status e gravo no port de novo, ó. E olha que coisa interessante, não falei que estava salvo lá? A partir do momento que eu fiz o download, olha lá o que apareceu na nossa flash, no nosso pino. O que eu tinha salvado no LED verde. Então, ó, continua funcionando do mesmo jeito, ó. Vermelho, verde, vermelho, verde.
Só que com a diferença agora, ó. Desliguei a alimentação. Liguei a alimentação. Ele passa pelo vermelho rapidinho, porque tudo começa em 0 e tem aquele tempo de estabilização, depois ele lê. Desliguei, ó. Vou ligar de novo, ó. LED verde. Desliguei. LED verde. Salvar o vermelho, ó. LED vermelho. Desliguei. Liguei. LED vermelho. Desliguei. Liguei. LED vermelho. De novo. LED verde. Desliguei. Liguei. LED verde. Desliguei. Liguei. LED verde. Então, é assim que a gente trabalha. Pelo menos foi a forma mais simples que eu encontrei de trabalhar com a memória flash. Aqui você pode fazer uma função que grave todos os 64 bytes de uma vez. E em 64 bytes é muita informação de configuração que você pode fazer. É muita coisa. Então é como eu disse, use com segurança, saiba usar isso, porque se você fizer uma configuração errada, pode estragar o seu programa todo. Então é isso aí, pessoal. Pode não ter ficado perfeito, mas é porque já é a terceira vez que eu estou gravando. Cada vez é um erro diferente. É o áudio que estava na entrada errada. A tela que gravou, que não gravou e eu trabalhando. Então, e eu também estou com a garganta meio ruim. Então é paciência, né? E siga aí para mais vídeos, né? Vá acompanhando, talvez algum assunto que você queira que eu trate aqui, se eu puder informar, eu venho aqui. Inscreva-se aí, sigam o canal, né? E até o próximo vídeo.